Com o foco da primeira quinzena de janeiro de 2021, centrado em mais uma edição do Rally Dakar, que se está a disputar em pistas da Arábia Saudita, é com as magníficas imagens que nos chegam deste que é o maior evento desportivo motorizado do mundo que preenchemos a totalidade do nosso programa. A elite de pilotos de moto reuniu-se às 8h30 da manhã para iniciar o Dakar 2021. O campeão Ricky Brabec parte em primeiro lugar, depois de vencer o prólogo na véspera. Estou a manter os dedos cruzados para não perder muito tempo, porque sei que obviamente não vou vencer hoje, mas vou tentar ultrapassar o dia de hoje e estabelecer-me no top 15. Mas é o início de um novo rally e ainda temos 12 dias para competir, por isso não me vou preocupar muito com este primeiro dia. O princípio do dia pode não ter sido estressante, mas Brabec não era um homem feliz no final. Começou a perder logo no início e continuou a perder tempo significativo para uma primeira etapa. Um início difícil para Brabec, que foi o primeiro americano a vencer o Dakar no ano passado. O seu colega de equipa, Juan Barreda, logo se juntou a ele, tendo partido em segundo lugar. Os dois explicaram mais tarde que um erro no GPS os enviou para fora do percurso e, por isso, estão a planear falar com a organização mais tarde. Barreda perdeu 15 minutos para o vencedor do dia, enquanto Brabec ficou a 18 minutos e 30 segundos. Fizemos um bom prólogo e depois disso, uma etapa como esta é quase impossível de fazer um bom dia. Mas este é apenas o primeiro dia e ainda nos restam outros 11. Por isso, ainda há muita corrida pela frente e hoje foi um dia curto, na minha opinião. Pablo Quintanilha também se atrasou devido a problemas com a sua direção. O vice-campeão do ano passado também perdeu mais de 15 minutos. Australiano, cabelo comprido e muito rápido, parece familiar. Mas este não é Toby Price, mas sim Daniel Sanders, que está a fazer a sua estreia no Dakar. E depois de fazer muito bem, ao surgir em terceiro lugar no prólogo, ele foi o rookie mais rápido na etapa de hoje. Martin Micek foi um dos melhores rookies do ano passado. Ele gosta de se misturar com os pilotos de fábrica. Micek rolou no top 10. Xavier de Sultran está de volta com uma nova equipa, HT Rally Ride Husqvarna. O francês chegou a liderar, mas acabou por perder 4 minutos e 30 segundos para o vencedor. Lorenzo Santolini abandonou os 2 Dakar que fez até à data, mas não há dúvidas do potencial do espanhol, que foi quinto, com uma moto de fábrica da Sherco. Um bom dia para a KTM. Sam Sunderland recuperou algum tempo que perdeu no prólogo, enquanto Matthias Walkner ficou a apenas 32 segundos do primeiro lugar. O campeão de 2018 foi hoje o terceiro mais rápido. O único grande evento de 2020 foi o Rally da Andaluzia, que Kevin Benavides ganhou. O argentino revela que está em grande forma e disso dá conta o segundo lugar na etapa, a apenas 33 segundos do primeiro classificado. Mas é Toby Price quem surge no top da classificação. Não tivemos acidentes, os pneus ainda me parecem bastante bem e por isso foi um bom dia. Vou manter a calma e deixar fluir e fazer um bom trabalho. Let it cruise along and make it work. 3 dos pilotos da KTM dentro do top 5, com Franco Caimi a ser o melhor da Yamaha em sétimo. O top 5 tem já os pilotos separados por 5 minutos à geral, mas apenas 23 segundos separam Price de Benavides. Joaquim Rodrigues foi 23º, Rui Gonçalves 27º e Sebastian Buller 29º.
Janeiro no deserto só pode ser o Dakar. A preparação, os testes, a espera, tudo foi feito. Agora vamos ao rally. O campeão Carlos Sainz partiu determinado na defesa do sceptro. Yazid Al-Rajhi furou passados apenas 25 km do início da etapa e depois ficou preso no pó dos outros concorrentes antes de se conseguir libertar, para depois ter mais 2 furos, o que significou que teve de conduzir com muita precaução até terminar. Sebastian Loeb teve um batismo de fogo ao perder tempo também com 3 furos, o que significou que teria de ser ultra cuidadoso. O carro é bom, sólido e fiável, o que para algo que não tinha visto areia ainda há 2 meses era uma bênção. Al-Qassim é um antigo campeão de ralis do Médio Oriente, por isso conhece estas condições como a palma da mão. Conduzindo um Peugeot 2008 que teve um hat-trick de vitórias no Dakar, foi brilhante neste primeiro dia de prova. Yazir Sayadam não teve muito tempo para experimentar o SRT Buggy Car. Esteve no Wild Rally apenas algumas semanas antes do Dakar, mas hoje voou para Bicha para ser o melhor de entre os sauditas. Um dia difícil para Mathieu Serrador ganhar ritmo, mas forçou o andamento e acabou por compensar. Ficou muito agradecido a Fabien Lourquin, o seu navegador, por o colocar de novo na pista e foi um excelente começo. Martin Prokop procura melhorar o seu 6º lugar de 2019. O Ford começou com um excelente resultado, 3º neste primeiro dia. Stéphane Peterhansel teve um dia mais difícil do que aquilo que até ele esperava. E se foi duro para o Sr. Dakar, bem, ele teve um furo na roda traseira a cerca de 40 km antes do final e teve de mudar o pneu por questão de segurança. Ficaram 5 buggies no top 6 desta etapa, mas o piloto mais rápido foi Carlos Sainz, que bateu Peterhansel por apenas 25 segundos. Mas tendo começado tão atrás na classificação, foi um esforço imenso. Não tive furos nem problemas de navegação e no final do dia o importante é ter completado a etapa e liderar a corrida. Carlos Sainz venceu a etapa, ganhou 25 segundos ao seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel. Prokop foi o 3º, já a 3 minutos e 18, Serrador o 4º e Sayadam o 5º. Ricardo, porém, foi 42º neste primeiro dia de prova. Depois de ter sido o mais rápido no prólogo de 11 km, este foi um primeiro dia de Dakar duro para Chris Mickey. O antigo piloto de WRC perdeu mais de 1 hora. Por outro lado, o antigo piloto de motos, Chaleco Lopes, foi 4º a apenas 2 minutos do vencedor com o seu Can-Am. Austin Jones percebe bastante de condução off-road depois de etapas lendárias no seu país, na Baja 1000. O jovem americano colocou-se de forma sólida no top 3 do dia de hoje com o seu Can-Am. O brasileiro Reinaldo Varela está a festejar o seu 20º aniversário como piloto no Dakar. O veterano foi um brilhante 2º classificado e é uma verdadeira raposa do deserto. Foi uma inscrição de última hora da equipa Red Bull Off-Road, mas que desempenho fantástico o de Cristina Gutierrez. Foi a primeira mulher a ganhar uma etapa do Dakar desde Jutta Klein-Schmidt. Mostrou como se faz e lidera a categoria SSV à geral. Está à frente de Varela, Jones, Chaleco Lopes e Farres. Para os portugueses, o mesmo 17º lugar, o de Lourenço Rosa, nos SSV normais, digamos assim, e Rui Carneiro nos SSV protótipos.
nascer do sol, num dos mais belos cenários desta 43ª edição, vamos para mais uma navegação ardilosa para os motares. Toby Price teve a difícil tarefa de abrir a pista e perdeu mais de meia hora. O australiano ficou preso na areia mole das primeiras dunas. Passou aquela à justa e perdeu segundos nesta segunda. A sorte é que ele é grande e forte. Price também ficou preso na última parte da etapa e caiu de primeiro para 16º da geral. Foi mesmo muito difícil. Fiquei preso à volta de 5 vezes e isso é um pouco frustrante, mas temos de continuar. Mas foi um dia ainda pior para o seu companheiro de equipa da KTM, Matthias Walkner, que perdeu a esperança de um segundo título no Dakar devido a um problema mecânico. Eu penso que há alguma coisa com a embreagem ou com a caixa de velocidades, porque quando dou ao motor, a moto não se mexe. Walkner perdeu quase 2 horas e meia. Entretanto, o Dakar terminou para Andy Short. O americano teve também problemas mecânicos e percebeu que não iriam ser resolvidos. A equipa de fábrica da Yamaha está a perder um dos seus pilotos. Nas suas próprias palavras, o líder dos rookies, Daniel Sanders, estava a divertir-se hoje, mas uma falha de navegação custou-lhe algum tempo, mas ainda assim foi nono na etapa. E o nono à geral é Svitko, um dos pilotos privados de topo neste Dakar. Vice-campeão de 2016, ficou a apenas 10 minutos do primeiro classificado. Adrian Van Beveren teve um início sólido e o aniversariante ficou em 6º à geral. Com muitos pilotos a terem dificuldades com a navegação, o que significou muitas mexidas na classificação geral, foi uma surpresa para Cornejo, que foi sempre a fundo durante quase todo o dia. O jovem chileno foi 4º no ano passado e foi 5º nesta segunda etapa, e poderia ter sido melhor se não tivesse cometido um erro ainda nos primeiros quilómetros, o que lhe custou 5 ou 6 minutos. A Yamaha pode ter perdido Andy Short, mas viu no seu novo recruta, Ross Branch, um grande esforço. O comandante do Botsuana está a voar e está em 3º à geral. O top 2 do ano passado, Pablo Quintanilha, e o vencedor, Ricky Brabec, foram forçados a atacar após terem perdido muito tempo na primeira etapa. Quintanilha teve alguns problemas em seguir o percurso, mas terminou em 3º na etapa, enquanto Brabec foi o segundo naquela que foi, na sua opinião, uma etapa mais interessante que a inaugural. A estrela do dia foi Juan Barreda, somando a sua 25ª vitória em etapas, o que lhe permitiu subir na classificação geral. Com diferenças consideráveis entre os primeiros, 12 minutos e 6 segundos separam o top 5 na etapa. Barreda lidera, com o campeão Brabec em segundo, Branch, Quintanilha e de Sultran a fechar o top 5. Joaquim Rodrigues foi 12º, Sebastian Buller 14º e Rui Gonçalves 21º. As primeiras grandes dunas despertam cedo. Para o Hunter, do Bahrain Ride Extreme, foi a mais longa etapa que fez, 457 km, e ambos passaram sem problemas técnicos. Nani Roma afirma que o resultado não mostra como o dia foi positivo. Sebastian Loeb teve um dia grande. Em 7º da geral, ele ficou verdadeiramente feliz, especialmente porque entre 2 pontos de controle ele chegou a ser o mais rápido nesta competitiva segunda etapa. O sul-africano Barag Van Aert correu primeiro em quad no Dakar, antes de começar a trabalhar na Century Racing como mecânico, o que significa que ele conhece bem o carro por dentro e por fora, mas esperemos que não virado para baixo. Foi hoje 8º à geral. Depois de 6 Dakar numa moto, este é o 6º Dakar num carro para Przegonski. O seu melhor resultado foi um 4º lugar há uns anos e por isso está à procura de um lugar no pódio, se tudo correr bem. Ele é um antigo campeão do mundo de Rally Raid e também campeão polaco de drifting.
Todas estas capacidades levaram-no à quinta posição à geral depois desta segunda etapa. Mathieu Serradori começou em quarto lugar hoje e ele queria fazer uma etapa limpa, sem dramas, depois das primeiras dunas, e isso funcionou bem para ele e para o seu buggy de 7 litros V8. Capaz de regular a pressão dos pneus em movimento, o plano deu os seus frutos, com o francês a felicitar o seu navegador, Fabien Lourquin, por não ter falhado uma única nota, o que lhes permitiu chegar ao quinto lugar na etapa e ao quarto na classificação geral. Yacine Al-Rajhi começou a fundo hoje entre os concorrentes, que tinham apenas 1 minuto de diferença entre eles. Por isso teve algum trabalho, mas esteve bem ao conseguir passar 11 carros. Ele está de facto muito feliz hoje na sua terra natal. O vencedor do Dakar 2020, Carlos Sainz, também teve alguns problemas de navegação. Ninguém disse que o Dakar era fácil, mas para o final da etapa um problema no motor surgiu, mas Sainz está bem e é segundo à geral. O objetivo principal de Stefan Peterhansel era não ficar preso na areia, porque o buggy da Mini estava cheio de combustível e as dunas poderiam afundar o carro, apesar da sua habilidade para flutuar na areia. Depois de 2 etapas, ele lidera à geral. Nasser Al-Attiyah tinha perdido 12 minutos na véspera, mas teve um dia limpo ao encontrar todos os pontos marcados no mapa e conseguiu ainda passar 3 carros de uma assentada para depois não ter pó a turvar a sua vista. Foi a fundo todo o dia e conseguiu chegar ao fim sem problemas mecânicos e ainda conseguiu ganhar a etapa com uma vantagem de 2 minutos e 30 segundos. O Qatari é agora terceiro no Dakar. Assim, depois do primeiro dia na areia, foi Al-Attiyah o mais rápido à frente de Peterhansel, Al-Rajhi e Serradori. À geral, e depois de 2 etapas, Peterhansel tem 6 minutos e 30 segundos de vantagem para o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz. A primeira etapa viu um bocadinho de história acontecer e um grande início para os SSV, com a espanhola Cristina Gutiérrez a bater todos os rapazes, vencendo a etapa AT Bicha no seu OT3 da Red Bull, e ao fazer isso tornou-se na primeira mulher a vencer uma etapa do Dakar desde Jutta Klein-Schmidt em 2005. Jutta está a trabalhar no Dakar este ano e foi uma das primeiras a dar os parabéns à espanhola. Outro pedaço de história nesta etapa é que existem agora 2 pilotos sauditas a ganhar uma etapa no Dakar, depois de Said Al-Saif vencer com o seu Can-Am, apesar de ter terminado apenas com 3 pneus. Chaleco Lopes afirma-se na classe SSV com um resultado que o coloca no primeiro lugar da classificação geral, apesar de uma curta vantagem de apenas 39 segundos. Atrás dessa liderança está outro favorito na classe, Aron Domzala, com o seu Can-Am da Monster Energy. Depois de um grande dia na primeira etapa, não foi assim tão bom na segunda, especial para Cristina Gutiérrez, que perdeu 12 minutos e caiu para o 4º lugar da geral. Matthias Ekstrom está a aprender a andar depressa na areia com o seu Yamaha preparado pela X-Ride, que ele conhece bem. Al-Saif venceu com uma vantagem de 2 minutos à frente de Farrés, Chaleco Lopes, Domzala e José Lopes. Lourenço Rosa foi 10º na etapa e subiu para 12º à geral. Em contrapartida, Rui Carneiro foi 47º e desceu bastantes lugares na classificação geral. O sol começou a aparecer por detrás das dunas quando Juan Barreda se preparava para iniciar a etapa. O espanhol conquistara na véspera a sua 25ª vitória em etapas do Dakar. Mas, como já sabemos, os percursos deste Dakar são um negócio do diabo e estava garantido que os pilotos da frente iriam perder tempo novamente. Pablo Quintanilha apanhou Barreda e Ricky Brabec após 40 km, mas não foi nada fácil competir nesta parte inicial da especial, muito técnica e rochosa. A Barreda, Brabec e Quintanilha acabaram por se juntar Cornejo e Ross Branche. É verdadeiramente um momento de corrida do gato e do rato, com os pilotos a perderem bastante tempo quando abrem e precisarem de recuperar no dia seguinte quando começam muito mais atrás.
Neste momento estou na frente e eles lá atrás. Amanhã eles vão estar na frente e eu atrás. Por isso temos de encontrar uma estratégia para estarmos todos juntos. O top 2 do ano passado, atualmente a correr em 13º ou 12º da geral, mas poderá ser incrivelmente diferente amanhã. Luciano Benavides é 7º da geral, mas ainda não alcançou mais do que um 8º lugar em etapas. O líder dos rookies, Daniel Sanders, foi 8º na etapa à frente do estreante Rui Gonçalves. Algumas pequenas quedas e de resto foi um dia sólido para o australiano. Javier de Soltran cumpriu um sonho de uma vida ao iniciar a prova com a HT Rally Raid, ele que está em 3º da classificação geral. Com muitos grupos de pilotos, Sam Sunderland passou a maior parte do tempo sozinho. Alguns erros cometidos no início do dia e teve de combater o vento, mas o campeão de 2017 ainda conseguiu alcançar o 5º lugar e fica em 5º da classificação geral. Matthias Walkner perdeu 2 horas e 26 minutos na véspera, vítima de problemas mecânicos que surgiram na sua KTM e que hoje não apareceram, o que lhe permitiu terminar em 3º lugar. Kevin Benavides também começou muito atrás e conseguiu atacar todo o dia. Estava em 13º da geral, à partida para a etapa, e agora é 2º dessa mesma classificação. Foi o 2º classificado na etapa. A vitória foi para Toby Price, que foi o 2º em 3 etapas. O australiano admite que estes altos e baixos são muito frustrantes e diz que é impossível prever o que vai acontecer entre agora e Jeddah. Tudo se vai decidir no último dia. Enquanto as motas estiverem a funcionar, sem lesões nem problemas, penso que vai ser um final difícil para todos nós. Esta foi a história do dia. Skylar Oates a chegar ao topo da classificação geral, numa etapa que ele descreve como perfeita, assim como Soltran, o americano manteve-se sempre consistente e encontra-se agora numa posição bastante invulgar de liderar o rally para a equipa base Dakar. Sou um privado aqui e comprei o meu bilhete para estar nesta prova. Estou apenas a dar o meu melhor e a divertir-me todos os dias. Aqui fica a classificação depois de outro dia rápido. A 13ª vitória em etapas de Price, mas será que lhe trará a sorte para amanhã? Alves lidera, de Soltran com mais 28 segundos atrás. Rui Gonçalves, como já dissemos, foi 9º nesta etapa, Joaquim Rodrigues 18º e Sebastian Buller 21º. Nesta 3ª etapa, Carlos Sainz perdeu mais de 31 minutos, o que foi um grande golpe para o atual campeão. Será que ele conseguirá recuperar depois de um problema no motor que o assolou ontem e agora mais tempo que se lhe escapa? Aquele tempo precioso à procura de um waypoint atirou-o para o 4º lugar da classificação geral. Outro grande dia para o francês Mathieu Serradori, que está agora em 3º da classificação geral, um feito enorme para a sua pequena equipa. A equipa da BRX está feliz uma vez que diminuiu a distância para os primeiros neste rally. Sebastian Loeb, infelizmente, teve 3 furos hoje e acabou 6º, o que significa, todavia, que ele está de volta à conquista das vitórias em etapas. Será que está em cima da mesa a sua 15ª vitória em etapas? Al-Qasimi atrasou-se na etapa 3 o ano passado, mas terminou bem este ano, o que significa que conquistou aquela montanha que o tem aborrecido estes últimos 12 meses. Por isso, um 5º lugar no dia de hoje é um grande passo em frente dentro do top 10 da classificação geral. Sayadam voou literalmente, mas teve que levar o seu Centauri para o outro lado para ficar em 4º lugar. Peter Ansel perdeu um pouco para os seus rivais. O que será que Peter Ansel tem na manga? O buggy ainda é rápido nas etapas abertas e é pouco provável que fique preso nas dunas, mas se a etapa for sinuosa, a vantagem pode ir para os seus rivais de 4 rodas motrizes. Latgan, de 26 anos, é uma enorme promessa não só para o futuro, mas para hoje, com um brilhante 2º lugar que o colocou em 7º da classificação geral. Teve apenas 3 dias nas dunas e nunca tinha conduzido para os waypoints,
Nasser Al-Attiyah liderou até meio da etapa com uma vantagem de 3 minutos. Depois de um final tão próximo o ano passado, um minuto aqui e ali bem pode fazer a diferença em 2021. Ele está comprometido a 100%, como sempre nos territórios da Arábia Saudita. Ontem foram instalados novos amortecedores e suspensões pela equipa Toyota Gazoo Racing e resultou muito bem para o Qatari, que teve a sua 38ª vitória em etapas do Dakar. Al-Attiyah assume a vitória à frente de uma brilhante corrida feita por Lattegan. À geral, Peterança lidera com uma vantagem de 5 minutos para Al-Attiyah, Serradori um brilhante terceiro à frente de Sainz, porém foi 28º na etapa e subiu 6 posições à geral para 33º. Os SSV, veículos de peso ligeiro, têm menor probabilidade de ficarem presos nas dunas, por isso trata-se apenas de ritmo, estilo e equilíbrio para deslizar na areia. O homem do dia foi Chaleco Lopes, que depois de 4 horas e 20 minutos de rally, terminou na liderança, mas foi por pouco, porque apenas 10 minutos separam as 12 equipas seguintes. Chaleco lidera a classificação geral da categoria. E que dia para Austin Jones, que terminou em 7ª Baja 1000. Ele aprendeu com os melhores. Hoje, apenas a 23 segundos da vitória, é o terceiro à geral. Muita gente cometeu erros de navegação e nós não cometemos nenhum. A chegar aqui, ao final, apanhámos o Chaleco, mas acabámos por ter 2 furos, a cerca de 5 km do fim. O antigo campeão espanhol, José Lopes, participou no Rally da Andaluzia há apenas 3 meses, onde testou as suspensões que parecem estar a resultar no Dakar. Está confiante de conquistar um lugar no pódio, mesmo que tenha escorregado um pouco à geral. O piloto da Red Bull, Quintero, é o condutor mais jovem do Rally. Com apenas 18 anos, já venceu a sua classe em provas dos Estados Unidos. Aqui ele está bem dentro do top 10. Treinada para ser dentista, Cristina Gutierrez teve uma etapa limpa escovando os outros para o lado e é 4ª à geral. O irmão mais novo de Nasser Al-Attiyah, o Khalifa, foi 5º na etapa e com o navegador italiano Paolo Sessi existe uma grande variedade de línguas dentro do carro. Na classificação geral dos SSV está Chaleco à frente de Domzala, Jones surge em terceiro, à frente de Cristina Gutierrez. Lourenço Rosa foi 11º na etapa e ocupa a mesma posição na geral, enquanto Rui Carneiro, nos protótipos, foi 9º e ocupa o 15º lugar.